Eu quero uma salva de palmas pra você que tá aí em casa, pra Ariane Marques! Seja muito bem-vinda! Que alegria tê-la aqui conosco! Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito, meu coração tá em festa. Vamos falar desse assunto importante. Vamos falar, né? Muito importante. Deixa eu te convidar pra sentar na nossa mesa, por favor. Que mesa linda, meu Deus do céu! Bom, gente, estamos aqui com essa mesa maravilhosa. Sabe que o nosso adjetivo aqui é maravilhoso, né? Está maravilhoso mesmo, parabéns, tudo lindo. A gente tem aqui o patrocínio da Royal Flores, que fez esses arranjos maravilhosos. E, lógico, da nossa companheira de sempre, Érica Cruz, Momentos da Mesa. Espero que você esteja curtindo, gente, todas as dicas que ela anda dando. Eu sei que eu ando aprendendo muito. Mas vamos já ao que interessa, né? Ariane Marques, seja muito, muito, muito bem-vinda. Oh, minha amiga, obrigada pelo carinho, pelo convite e parabéns pela ousadia de falar de um assunto que é um assunto delicado, que é um assunto que as pessoas evitam falar, mas que é um assunto necessário e que é um assunto de Deus, né? Com certeza. Nós precisamos falar daquilo que o nosso Pai criou, então eu estou muito feliz. Isso aí, então para o povo te conhecer um pouquinho, né, caso tenha alguém que não te conheça ainda, fala para nós, você é casada, tem filhos? Eu sou casada, tenho 6 filhos, sou avó, tenho uma netinha linda de 4 anos e eu comecei a estudar sexualidade há um pouco mais de 12 anos atrás para tentar salvar o meu casamento. Eu passei por uma situação muito delicada na minha intimidade e eu não tinha noção do quanto era prejudicial a ausência de informação nessa área. Então foi quando, através de uma crise, o meu marido chegou a pedir um divórcio, que eu fui a uma médica, uma ginecologista, pedi uma orientação. Ela falou, não, isso é normal, toda mulher passa por isso, né? E ali eu fiquei questionando, fui em outro médico também, da área da ginecologia, e ele falou, não, quando você parar de amamentar, isso passa, só que não passou. E ali o meu casamento se afundava cada vez mais. Eu ouvi frases muito delicadas. Meu marido chegou a dizer assim, eu não casei só para ter uma casa arrumada, filhos, eu casei para ter uma mulher. E eu não tenho uma mulher. E aquilo, o que é uma mulher para você, né? Então, foi estudando para tentar salvar o meu casamento que o Senhor foi curando as minhas feridas, me libertando e me levando para um lugar de evolução, de desfrute, de deleite. Eu falo que, como é a frase clichê, né? Foi feridas fechadas que abriram o ministério. Uau. E hoje, para honra e glória dele, eu sou sexóloga clínica e educacional. Hoje atuo mais na área educacional, falando aí desse assunto importante. E já vamos, né? Já vamos mergulhar então, né? Porque eu sinto que assim, especialmente dentro da igreja, é um tabu tão grande, né? Eu vejo até assim pela minha própria vida, o quanto foi difícil passar do solteira para casada, né? De passar essa barreira, né? Por que é tão difícil falar sobre esse assunto? Eu acho que, na verdade, é psicossociocultural. É um aglomerado de coisas, né? Primeiro que se a gente for olhar para a educação sexual do brasileiro, vou falar do brasileiro, mas a gente entra em outras culturas também. Funciona mais ou menos assim. Na maioria das vezes, o homem, pelo menos dessa geração, ele foi criado, o menininho, né, a criancinha, com o pai estimulando a sexualidade dele. Então chegava a visita, o pai falava pro menino assim, mostra o bigolim, mostra aí o pipiu pro titio. Então aquele menininho esticava aquele órgão genital, mostrava pra visita como se aquilo fosse um troféu do pai. A maioria das vezes o homem ele é criado, estimulado a ser o cara que faz, a ser o macho. Então tem pais que davam fita pornô, revista, e não, homem que é homem faz mesmo, pega as meninas, né? Alguns pais levaram o menino para ter a sua primeira relação sexual num prostíbulo, para que ele não fosse gay. Olha que triste, né? Já ao contrário, a mulher fecha as pernas, não fala disso. Algumas menstruaram e não sabiam o que era menstruação. E vira aquele sangue. O que é isso, mamãe? Não tinha orientação, né? Mulher que gosta disso é mulher da vida, é mulher safada. Então a gente olha para uma educação sexual totalmente adoecida. Tanto no estímulo errado, quanto nessa questão de oprimir a sexualidade da mulher. Aí a gente vai para uma coisa também religiosa, né? Quem criou o sexo? Porque sexo remete à carne, a carne é bandida, mata essa carne bandida, jejum até a carne morrer.
Não é bem assim. Eu entendo que, em primeiro lugar, sim, nós temos que cuidar do espírito, né? Nós estamos em busca de salvação. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que jejuar, orar, ser dizimista, alimentar o espírito. Mas nós temos uma carne. Essa carne arde em desejo. E seja a carne de um jovem que nunca teve relação, mas está na puberdade, ou a carne de alguém que já é casado, nós temos uma carne que Deus criou. Não foi o diabo. Essa carne aqui que sente frio, calor, fome, sede, desejo sexual, foi criada por Deus. Então, assim, ainda é difícil falar disso em alguns lugares. Mas eu louvo a Deus por mulheres, ministérios, igrejas, como vocês, que abrem as portas para falar, olha, aqui a gente fala de tudo que Deus criou, né? E eu realmente acredito nisso. Nós precisamos esclarecer a sexualidade sem pecado, sem quebra de princípios e com prazer no casamento, né? Muito bom. Muito sério isso. Muito bom. Já viu que esse papo vai ser da hora, hein? Eu espero que você, que é solteira, fique também. Tá? Esse aqui não é papo só para mulher casada não, porque você também é feita de carne e aqui a gente vai dar algumas dicas. A gente recebeu algumas perguntas no nosso Instagram, então fica com a gente, tá? Não vai embora não, porque esse é papo sério. Isso é isso mesmo. Então, o tema de hoje nosso é sexualidade feminina. Vamos já começar a falar, porque sexualidade não tem a ver só sobre sexo, certo? O que é? Não mesmo. Sexualidade é um contexto muito mais amplo, né? Nós nascemos criados por Deus seres sexuais. Então, desde criança, nós desenvolvemos algumas coisas. Eu tenho um exemplo aqui bem delicado de se dar, mas eu acho que é importante a gente compartilhar isso. Um pai pegou uma criança de 4 anos de idade, uma menininha, se esfregando o genital na almofada. E ela estava ali vermelha, transpirando, e ele viu aquela... Quando ele pegou a cena, tinha já alguns minutos, ele perdeu a cabeça e bateu na menina. E falou, você não pode fazer isso, bateu e tal. Falou várias coisas para uma criança de 4 anos. E aquele pai saiu dali. Só que 23 anos depois, essa criança estava de frente comigo num consultório. E ela estava casada há 7 meses, tentando uma penetração casada. Mas ela não conseguia ter aquele momento de intimidade. E quando eu volto com aquela criança dentro da anamnese, qual a primeira experiência sexual que ela se lembra do assunto, não a experiência de viver, mas o assunto, intimidade, ela se lembrou que ela não sabia como, mas ela se lembrou que ela apanhou do pai. E quando a gente começou ali aquele processo de anamnese, ela entendeu. Aquela criança não estava se masturbando, porque aquela criança ela não tinha conhecimento sexual, ela não tinha repertório sexual para ter prazer com aquilo. Mas aquela criança, como várias crianças, ela desenvolveu o quê? É bom coçar o ouvido, é bom coçar o nariz, é bom esfregar lá embaixo. Então ela não estava se masturbando, ela estava vivendo uma experiência que naquele momento era realmente uma experiência da criança, mas que o pai tinha sim que interromper, não com agressividade. O pai tinha que interromper com amor, interromper com orientação. O pai tinha que parar e sentar do lado da criança e entender. A maioria das crianças, quando descobre o genital, vai tocar, vai estimular, vai esfregar. E aí? Quem vai orientar essa criança sobre o que ela deve fazer e o que não? Por que a criança não deve estimular? Porque não deve mesmo. Tudo que eu estimulo, tudo que eu foco, vai despertar desejo. Porque é uma região cheia de terminações nervosas. Dá prazer você tocar, mexer ali. Mas como eu vou orientar, né? E aí entra numa coisa, dentro do que você me perguntou, que nós temos que focar. Eu acho que é bem importante. Nós, mulheres, em especial, não estou colocando peso sobre nós. Eu sou mãe, eu sei quão desafiador é ser mulher. Mas nós, mulheres em especial, nós precisamos levar através do amor, do equilíbrio e da sabedoria a instrução sobre sexualidade para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. Se você tem algum tipo de influência na internet, algum tipo de influência com a sua família, esse assunto ele é um assunto de mesa. Ele é um assunto mais íntimo que pode ser tratado entre 2 pessoas, né? Então nós precisamos realmente trazer essa abordagem, né, com amor e carinho, entendendo que sexualidade é muito amplo, não é genital. Envolve um toque, um beijo. Eu falo que eu substituiria a palavra sexualidade por vida. Uau! Porque dá bem para substituir, porque é bem isso mesmo. Uau! Então, ó, você já pegou aqui, ela deu uma dica que você precisa falar com seus filhos sobre isso, né? Porque se ele não aprende dentro de casa, vai aprender fora. Vai.
Não tem como a gente parar isso de acontecer, né? Já tá acontecendo lá fora, é um assunto que falam muito, até demais, né? Então, se a gente não ensina aos nossos filhos, se talvez, mulher, você não saiba sobre o assunto, você já tá aqui buscando, segue a Ariane nas redes sociais dela, no Instagram, @ArianeMarques, o Marcos vai colocar aqui pra mim, pra você poder seguir, faça os cursos dela, aprenda sobre isso você também. Mesmo que sua vida com o seu marido seja ótima e tal, a gente sempre tem que aprender ainda mais para você também aprender a como falar com seus filhos. Você tem algum curso sobre como falar com filhos? Então, eu estou escrevendo um livro sobre como falar de sexualidade com crianças, jovens e adolescentes e jovens, porque cada um tem um padrão, né, de aprendizado. Então, eu tenho vídeos no YouTube que já ensinam sobre isso de forma gratuita e agora eu estou escrevendo um livro sobre. E é bem legal só pegar um gancho, Ana, porque o que você está falando aqui é transformador. Imagina se e eu vou falar de mim com muito respeito às histórias das pessoas, mas imagina se eu tivesse tido orientação lá atrás sobre sexualidade, né? Talvez eu não teria sofrido tantas dores. Eu sofri abuso sexual dentro da minha própria casa, dos 7 aos 8 anos de idade. Eu não tinha noção que era aquilo. E na mesma época, os meus pais estavam em crise, se separando. Eu tentava compartilhar com a minha mãe o que estava acontecendo. E eu me lembro de algumas cenas. Inclusive, eu me lembro uma cena da minha mãe me dando banho, eu sentindo dor, incomodada, né, no genital. Eu tentando explicar para minha mãe. E a minha mãe, uma mulher muito amorosa, ela falando, para de frescura. Uau. Eu era uma criança e eu sou totalmente curada em Cristo hoje, mas por que eu tenho essa lembrança? Porque muitos de nós não falamos, porque a vergonha toma o lugar da autoridade. Então eu como pai e mãe, eu tenho autoridade para educar, eu tenho autoridade para mandar lavar uma louça, porque eu não tenho autoridade para sentar e instruir o meu filho sobre o assunto mais delicado que existe entre dois seres, que é a intimidade. Então, nós temos que tomar esse lugar, essa posição, como vocês, como igreja, têm tomado, sabe? Isso é muito sério. Nós temos que falar. Nossa, meu Deus. Enquanto você falava, acabou me lembrando de uma coisa. Jesus chama a sua igreja de noiva. Se Jesus chama a sua igreja de noiva e nós não temos a mentalidade sobre... Porque, como você falou, é muito além do físico. Nossa. É muito além. Então, se eu não entendo sobre o assunto, quando eu vou realmente pensar do que significa Cristo ser a noiva, nós sermos a noiva de Cristo, se a minha mentalidade, se o meu passado estão todos desconstruídos e destruídos, não foram ensinados à luz da Bíblia, o que eu vou pensar na intimidade que eu preciso ter com Deus? Exatamente isso. Uau. Uau. Até eu me arrepiei aqui. Uau, porque a reflexão que você fez é muito forte. E é tão sério isso que nós queremos muito levar o sexo para a carnalidade, né? É a carne. Mas sexo, ele, biblicamente falando, e aí eu vou falar da parte teológica mesmo, ele une corpo, alma e espírito. Porque nós somos um ser trino. Deus nos criou corpo, alma e espírito. E quando a gente vai para a raiz da Bíblia, as maiores tragédias que aconteceram, a raiz era sexual. Foi depois de uma noite de amor que Sansão contou o segredo para Dalila, que destruiu. Nós sabemos o que aconteceu. E ao mesmo tempo, foi depois de Esther ir ter com o rei, que no outro dia ela se apresenta diante dele sem ser chamada e coloca em risco salvar ou destruir a descendência dela. Então, o sexo ele é muito mais espiritual que carnal. Nesses mais de 10 anos, ouvindo histórias sexuais, eu já vi muitos milagres que Deus fez enquanto homem e mulher entendiam o seu posicionamento de adulto, de casado, e ali em seu momento de intimidade, eles entendiam o poder e a graça que há de Deus na intimidade sem pecado. E vidas financeiras serem restauradas. Coisas assim de dívidas e dívidas que levariam anos ter o tempo encurtado. Eu tô falando assim superficial, mas se eu for entrar aqui eu teria muitas histórias para contar acerca disso. Porque o sexo é muito espiritual. Por isso que deve ser feito só no casamento. Porque o sexo ele é como colar duas folhas. Se eu passo cola e colo duas folhas, espero essa cola secar e eu tento separar uma folha da outra, fica pedaços de um no outro. Sexo troca pedaços. E troca pedaços espirituais também. Então, o que você falou faz todo sentido. Uau. Você falando, né, sobre o sexo ser só depois do casamento e tal, a gente recebeu uma pergunta no nosso Instagram. Como que eu faço para... A moça estava perguntando como que eu faço para preservar o meu corpo antes do casamento.
né? Como que a gente consegue controlar todas essas nossas vontades que ainda existem, que existem dentro de nós, né? Não é só depois que casa que o negócio Não aparece. Como que a gente faz, então, para conseguir nos manter em santidade e puridade antes do casamento? Isso. A primeira coisa é reconhecer que você não é super-herói, você é de carne. Então você sente desejo sexual, sente fogo, tem sonhos, fica latejando, fica pulsando. O menino lá de 10 anos, gente, 10 anos de idade, pensa, eu sou mãe. É de enlouquecer a gente. 10 anos de idade acorda com uma ereção. Às vezes o menininho acorda lá com o negocinho dele durinho e fica mexendo, e mexer ali é bom. E aí? Primeiro fato é reconhecer que todos nós vamos ter desejo sexual, sendo casados ou não, a partir da puberdade. Isso é hormonal, é neurotransmissores, então o corpo muda. Então eu tenho que reconhecer que o desejo vai vir. E o desejo ele vai atuar em momentos específicos. E aí vai para o segundo passo. É nesses momentos específicos que eu sei que o desejo ele vai aparecer de uma forma mais intensa, que se eu sei que eu não posso alimentar esse desejo, eu não dou alimento para ele. Porque o desejo, ele precisa de alimento. Ele vem, mas ele permanece se ele tem um alimento. Qual que é o alimento para o desejo? É a pornografia, é o assunto, é a conversinha boba no Instagram. Então, não dê alimento para seus desejos sexuais. Se você é alguém que não tem que ter desejo sexual naquele momento. E entenda uma coisa importante, Deus dá sempre escape. Eu fico maravilhada com o Espírito Santo. Então, se você percebe que é na manhã que você está ali com aquele desejo, passa a colocar um louvor no banheiro enquanto você toma banho frio, ou sai, calça um tênis, pega essa energia sexual, esses hormônios e transmite ali para algum exercício de forte impacto, entendeu? Vai fazer uma caminhada, vai correr, vai pular, pratica um esporte que tira, que te deixa cansado, sem forças, para você só chegar na cama, deitar e dormir. Ande com pessoas que fizeram a mesma decisão que você. É tão forte que hoje eu tenho total entendimento disso. Quando nós damos liberdade, o que mais influencia o movimento do nosso corpo, as nossas decisões, é o Espírito Santo. Mas depois dele, é essa caixinha aqui, ó, é exatamente aqui que estão todas as nossas decisões. Desde de mexer o pé, desde passar a língua no céu da boca, tudo acontece aqui, primeiro. E o que nós precisamos entender? Se eu sei que aqui eu não posso escolher o que vem, não posso. Às vezes o homem tá na rua, tem uma mulher seminua na rua. Ele é cristão, mas ali tem uma mulher seminua. Ele pode não ficar desejando, mas ele vê essa mulher. Então, se eu sei que eu não tenho controle sobre o que vem, ok. Mas eu descubro que em Deus eu tenho controle sobre o que fica. Uau! Eu tenho poder para escolher o que eu vou continuar pensando, o que eu vou mentalizar as frases, as pessoas, as cenas. O nosso banco de imagens na nossa mente, que é a memória fotográfica, ela alimenta muito o desejo. Então, nós, como casadas, eu tenho que imaginar meu maridão de cueca, eu tenho que me imaginar lá beijando, abraçando. Agora, se eu sou solteira, eu tenho poder para dizer, opa, não quero pensar nisso, vou sair daqui, vou beber uma água, vou procurar uma coisa, vou fazer uma leitura, vou colocar um louvor. Eu tenho escape, porque eu tenho poder para escolher o que vai ficar aqui. Uau. E sexualmente a gente tem esse poder e deve usar ele a nosso favor, sabe? Lembra de 2 versículos na Bíblia, né? Primeiro fala sobre levar o pensamento cativo. Isso. Né? E depois, fugir da tentação, ela fugirá de vós. Né? E assim como imagina... Isso. E assim como imagina a minha alma, assim será. Provérbios. Então, peraí, o que eu vou ficar imaginando? É o que eu posso desfrutar agora? Não. Vai chegar o meu tempo. E é legal a gente ter esse consolo, né? Como solteiro. Ai, eu quero tanto isso... Ai, eu quero, mas vai chegar o meu tempo. Então eu não vou focar nisso. Eu vou focar no que eu posso agora. O que eu posso agora? E que não fere a minha santidade, que não fere o meu futuro e que não estraga o meu caminho. E foca nisso. E até o momento, né? Acho que a gente precisa, enquanto solteira, aprender a viver a solteirice, né? A desfrutar de tudo isso. Até mesmo quando você já está em um relacionamento... querendo ou não, envolveu intimidade profunda e já era, né? Eu casei virgem e, lógico, não é fácil. Não é fácil a gente passar por esse processo, né? Mas saber que o casamento, o sexo foi desenhado para dentro do casamento por um porquê, né? Por um motivo, e que antes de envolver algo que é tão íntimo, que é tão especial, você precisa conhecer o outro lado da pessoa. Porque você sente que uma hora que o negócio foi, parece que a conexão é tão grande que você acaba não enxergando mais, né? Aquelas coisas que talvez você precisasse enxergar antes do casamento. É isso.
Olha que forte, é isso. Algumas coisas nós vamos viver na intimidade sexual que a gente casa, né, e pensa, já sei com quem eu tô casando, eu já sei de tudo. Mas é tão lindo essa troca de pedaços que na intimidade dentro do casamento, por isso que é uma questão espiritual muito voltada para isso, né? Porque na intimidade sexual dentro do casamento, você começa a ver facetas do outro e do que Deus preparou e você começa a entender assim, poxa, é por isso que eu não podia ter essa troca antes. É por isso que essa troca é para esse momento. Porque não é só sobre a nudez física, é uma nudez espiritual mesmo. É bem É isso. muito forte, muito forte. E se a gente tem alguém assistindo a gente hoje que é solteiro, é solteiro e tá caindo a ficha agora. Falei, nossa, eu não devia ter feito isso. O que você indica para essas pessoas que já passaram por uma experiência sexual e querem tomar a decisão que daqui para frente não? É tão lindo isso, eu fico até emocionada, porque isso também faz parte de mim, né? Eu, na verdade, tive a minha primeira relação consentida com 13 anos de idade. A minha mãe já tinha falecido, minha mãe faleceu, eu tinha 11, meu pai era alcoólatra e, enfim, tinha a vida dele e eu fui morar só, trabalhava. Então, tive uma pessoa que disse que eu tinha que provar que eu amava, eu não tinha instrução. Então, por falta de instrução, carência e curiosidade, ali eu começo a minha vida íntima. E dos 13 até os 15 anos, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu vivi várias relações sexuais. Eu não tinha noção do que era aquilo. Eu não tenho vergonha nenhuma do meu passado, o sangue foi derramado, mas eu sofri muito. Às vezes eu me lavava até ferir, mas a sujeira não estava no meu genital, estava na minha alma. Hoje eu entendo isso. E então, com 17 anos eu conheço Jesus, me apaixono por Jesus. E começa todo um processo de libertação, de cura, né? E nesse processo, eu entendi que eu tinha valor. Eu entendi que eu tinha alguém que me amava e que eu não precisava provar para ninguém quem eu era. E ali eu passei por um processo que, como qualquer outra pessoa, você se questiona, né? Poxa, será que eu tô suja? Será que eu nunca mais vou me limpar? Eu me arrependo. E o processo também de ter desejos, de ter sonhos, de ter vontade. Então, eu posso falar como sexóloga, mas eu posso falar também como quem vivenciou isso. E eu posso te dizer uma coisa muito, mas muito especial, que comigo fez muito sentido. Eu entendi que eu não podia mudar o que daqui para trás tinha acontecido. Mas daqui para frente eu poderia fazer tudo novo. Então, nós não podemos mudar o que passou, mas Deus te dá poder e te chama aqui hoje para ouvir esse programa, para ouvir esse momento aqui e dizer, não interessa o que passou, daqui para frente, reconheça seu valor, coloque-se no lugar da sua verdadeira identidade, que é filha do rei, filho do rei, e assuma uma postura de quem foi chamado para desfrutar do prazer da santidade, sem quebra de princípios. E foi ali então que eu começo a minha nova caminhada, né? Anos depois, namorei, orei, noivei, casei. Mas assim, nesse processo eu vivi muitas experiências e uma delas que eu entendi, meu passado não me condena mais. Eu sou livre e daqui pra frente não vou cair mais. Foi realmente firmada na rocha que eu pude chegar até aqui, né? Agora já vou. Querendo mais neto, gente. Eu quero mais neto. Esse negócio é muito bom. Muito legal. Solteira, eu espero que você tenha anotado isso. Sim, dá certo. Já ouvi também muitos testemunhos de pessoas que resolveram não ter mais relação sexual antes do casamento, que resolveram se separar, se santificar assim mesmo, entender o valor do seu corpo e tiveram assim uma transformação na sua vida, tem histórias para contar. E eu acredito também que é uma bênção, né? É uma atitude de coragem que acaba comandando uma bênção para a sua vida de casado, né? É isso mesmo. Muito bom. Uau! Muito bom. Vamos falar um pouco para as casadinhas agora, né? Tem algumas perguntas aqui que falam sobre o que eu faço com a minha falta de libido. Tem algumas pós-parto e algumas sem ter parto nenhum. A falta de libido ela pode acontecer com uma mulher independente da situação física dela. Mas a primeira coisa que eu quero, que eu acho que é legal a gente compartilhar, o que é libido? Libido é pulsão de vida, é energia de vida, é aquela coisa de levantar, tomar o banho, né, dar uma esticada, aquela espreguiçada, se pôr de pé e ir. Voltado para a sexualidade é o desejo de ter momentos de intimidade com o cônjuge. Então vai desde um beijo na boca demorado, quanto sim a relação sexual em si.
né, que a mulher adulta, casada tem. Nós precisamos entender que a libido, ela tem 4 pés, é como se fossem 4 pezinhos de uma mesa para ela se estabelecer saudável, bem desenvolvida. O primeiro pé é a mente. O que eu penso sobre sexo? Porque a gente tem uma conversa interna, todas nós, muito altas. Nós temos o hábito de ficar pensando, né? Ai, eu vou em tal lugar, vou fazer tal coisa. Nós temos as conversas internas e as historinhas. Então, se essa mulher que não tem libido já pensa, ai, não vou fazer porque eu tô cansada, ai, não gosto, ai, que nojo, ai, não quero. As histórias que ela conta pra ela, o corpo entende. O corpo, ele vai reagir. Então, vai ficar ressecado, vai ter dor, vai ter incômodo. Ela vai começar a pensar, ai, que hora que isso vai acabar. Veja a hora disso acabar. Então, nós temos histórias sexuais que a gente conta pra gente. Histórias sobre o momento sexual. Primeiro lugar é a mente. O que você pensa, como você vê como bênção de Deus, nananã. Segundo pé é a saúde do corpo. A libido tem a ver com o funcionamento do intestino. Se uma mulher fica sem evacuar 5 dias, não vai ter libido, não vai ter nem qualidade de vida. Nós comemos todos os dias a gente tem que evacuar. Isso é lei. Nosso corpo tem que funcionar. Outro fator, hormônio. Eu tenho paciente que chega, tô sem libido. Vamos ver aqui, vamos fazer uns exames, ver estradiol, progesterona, testosterona livre total, dopamina, cortisol. Tá uma bagunça. Então tem que ir ao endocrinologista. Atividade física. Um corpo sedentário não é sobre ser magrinha ou gordinha, não. Quem foi que disse que eu tenho que ser magra para ser feliz? Mas eu tenho que ser saudável. E a saúde tem que ser negociável. Se eu quero ter libido, seja para intimidade, ou seja para cuidar do meu filho, correr atrás do bebê, eu tenho que fazer atividade física. Se eu não quero infartar, se eu não quero ter aneurisma, se eu não quero ter... Eu tenho que fazer atividade física. Sono de qualidade, enfim. Então, esse é o segundo pé. O terceiro pé da libido é a saúde genital. Como que está a saúde genital? Essa região íntima, o homem tem uma ereção, a mulher tem lubrificação, faz exercícios íntimos, tem vascularização sanguínea e uma série de outras coisas que a gente avalia, né? Tem até uma linha de produtos que auxiliam nisso, né? Para melhorar a sensibilidade genital, libido genital. Então, existem alguns produtos que auxiliam nisso para a mulher, para o marido passar na mulher ali, enfim. E o último pé depois da saúde genital é a prática. Se eu não domino, eu temo. Se eu não sei fazer esse cheesecake aqui, eu vou ter medo. Será que eu posso deixar um pouquinho mais no fogo, não é na geladeira? Ai, meu Deus, será que era nessa temperatura? Então, eu tenho que ir aprendendo. Eu me lembro que quando eu casei, eu nunca fui boa cozinheira. Eu estou evoluindo. A prática, né? A prática, os filhos estão tudo vivos, né? Graças a Deus. Mas eu me lembro que quando eu casei, meu arroz era horrível. Então, meu marido, ele falava assim... A gente trabalhava, tinha que fazer marmita para levar para o trabalho, né? E aí ele falava assim, não, deixa que o arroz eu faço. Mas ele nunca falava que o meu arroz era péssimo. Mas ele falava, deixa que o arroz eu faço. E hoje ele pede para eu fazer o arroz. Amor, por favor, tô com saudade do seu arroz. Uau. São 16 anos, né? Não foi ontem essa história. Mas eu fui aprendendo. Aí eu pergunto, quem aprendeu, com quem você aprendeu a fazer sexo? Quem te ensinou? Pode ficar nessa posição, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode rebolar, pega onde, toca onde. Tem o manual do sexo? Tem, mas ninguém ensina, a não ser no mundo. O diabo fala de sexo, o Instagram fala, o Netflix fala. Mas e quem criou o sexo? Deus. Por que não ensinam as mulheres casadas a ter prazer, a proporcionar prazer? Por quê? Mas as mulheres da rua sabem, as amantes sabem fazer. E elas fazem, destroem famílias lindas. Nós, mulheres, fomos ensinadas a cozinhar. A gente também tem que ensinar. Devemos, né? Não é que tem que ser. Eu até parto desse princípio, tá? Com muito amor e carinho. Acho que toda mulher casada tem que fazer um curso para aprender a ter prazer e a oferecer prazer. Esse é um princípio meu. É algo que mudou a minha vida. Então, a libido tem a ver com o que eu penso, saúde do meu corpo, a saúde genital e aprender. Quando eu aprendo, eu faço bem feito. Uau, muito bom. E aí você falou, né? Falou do maridão. Falou nele, falou que ele falou, não, amor, deixa que eu faço seu arroz. E às vezes que eu faço o arroz, né? E às vezes falar sobre o arroz é uma coisa bem mais fácil do que falar sobre a intimidade com o nosso marido. Como que a gente tem essa conversa, sabe? Porque às vezes o marido faz um negócio que a gente não se sente tão confortável, ou a gente tem medo de ver se ele tá gostando de alguma coisa, não tá? Como que a gente tem essa conversa com o nosso marido? Eu acho que, em primeiro lugar, é escolher
como você vai iniciar essa conversa, né? Eu costumo dizer que conversas delicadas, elas devem iniciar com elogios. Ari, como assim? Conversa delicada vai iniciar com elogios? Foca no que tem de positivo. Então, se você vai falar sobre intimidade, pensa, reflete antes. Como eu vou iniciar essa conversa? É como uma redação. Quando a gente vai fazer uma redação, a gente vai começar, às vezes o começo é difícil, mas quando você começa, vai fluindo. Então, pensa no início dessa conversa. Eu sempre sugiro, comece elogiando o que é bom. Tá, eu amo quando você faz uma massagem nos meus pés, eu amo quando você beija minha boca, eu amo quando você pega na minha cintura. Destaca aquilo que te dá prazer. Então, deixou aquilo claro? E aí você vai levar para o momento que você quer que ele evolua. Nunca usar o mas. Mas, eu amo que você faz, mas anula tudo que você tudo que falou. já foi dito, né? Não pode usar o mais. E você pode dizer assim, e eu acho que quando você faz isso ou aquilo, não é muito legal pra mim. Pra você é legal? E não só falar. É muito importante o assunto intimidade ter as perguntas. O que você acha? O que você sente? E você? Ó, eu tô compartilhando o que eu sinto. E você? O que você sente? Né? E dá aquele espaço para o outro se expressar. Isso é muito legal. 2 dicas que eu levo para a vida e por onde eu vou, eu gosto de deixar. Primeiro, não fale de sexo inicialmente à mesa. Então, não é a mesa um lugar legal para falar de sexo inicialmente com o marido. Inicialmente, a gente sempre indica que seja no carro, por exemplo. Por quê? Lado a lado, escurinho, sem possibilidade de nenhuma outra pessoa ouvir. Se um ficou constrangido ali, ó, não tem como ficar olhando para o rosto, então vai se adaptando ao assunto. É um melhor ambiente para falar inicialmente. Depois pode ser um assunto de mesa, né? E uma outra questão muito importante, que eu sempre digo, olha, comece o diálogo por onde é mais fácil para você, no sentido de ambiente. Né? Eu gosto muito de usar, e essa é uma técnica, uma dica que a gente dá em ambiente clínico. Todo casal deve ter o seu grupo de sexualidade no celular. É o grupo eu e você, o grupo nós dois, coloca o nome que quiser. Por que um grupo no WhatsApp? A gente está usando a tecnologia para ajustar e alinhar a sexualidade do casal. Nesse grupo, você não pode falar, passa na padaria e traz pão, traz leite, não. Esse grupo vai falar só de amor e sexo. Então, nesse grupo, eu costumo dizer assim, coloca uma foto de quando vocês se casaram, fala, olha, amor, um dia te escolhi, hoje eu te escolho de novo. Coloca uma foto da lingerie em cima da cama, vigia. Né? Cuidado. Coloca uma lingerie em cima da cama, tira foto, fala, olha, amor, hoje eu vou vestir essa lingerie pra você. Ele vem até no sinal vermelho, ele passa até no sinal vermelho, assim, desesperado pra chegar em casa. E traz o assunto do dia a dia. Amor, ontem foi muito gostoso isso. Amor, ó, isso aqui me incomodou. Até fiz, até deu prazer, mas olha, tô com um pesar, isso aqui tá agoniando meu coração. Então, é legal isso, que você vai alinhando. Então, a ideia é essa, ou dentro do carro, ou pelo grupo do WhatsApp. E esse tipo de grupo, deixa sempre arquivado, coloca imagens românticas, saiu para comer, tira foto da mão. A gente vai alimentando esse ambiente amoroso e erótico sem pecado. Isso é muito legal para os casais casados aí. Muito legal. Fica a dica. E você sabe, enquanto você estava falando, até me fez pensar, né? Para eu me sentir confortável para falar dos nossos momentos íntimos de sexo com meu marido, eu tenho que também ser amiga e parceira dele em todo o resto da vida, né? Porque eu me sinto à vontade para falar com meu marido, mas porque ele é meu amigo. Antes da gente falar sobre intimidade, antes de falar sobre qualquer coisa, eu tenho a intimidade de falar pra ele sobre os meus problemas, sobre a minha vida, sobre o que aconteceu e que me deixou com raiva pra fora, assim, sabe? Ou o que aconteceu de bom. Eu quero contar as coisas pra ele e eu quero ouvir dele, né? Eu acho que dar esse passo também, sabe? O nosso cônjuge, ele tem que ser o nosso melhor amigo, né? É isso. Porque eu não tenho, né? Isso aqui é uma exceção das exceções. Mas eu não tenho abertura, assim, pra falar de sexo com ninguém. Não é verdade? E deveria ser assim sempre, né? Porque a gente tem que falar de sexo com quem a gente faz sexo. Ou, se precisamos de ajuda, um especialista. Porque quando a gente traz a área mais íntima da nossa vida para uma amiga, a gente está expondo. E quando eu exponho, eu dou liberdade. E é engraçado que aí nasce muito pecado, adultério, nasce admirações erradas. A gente fala de sexo com quem faz sexo. Isso é lindo e é super correto. E só uma coisa pra gente finalizar, que isso é muito importante. Você falou algo muito sabiamente, que eu falo isso aonde eu piso no Brasil inteiro ministrando. A intimidade é construída fora da cama.
Porque quando não se tem intimidade fora da cama, na cama o sexo é sem intimidade. Uau. Porque intimidade é uma coisa, sexo é outra. E o sexo sem intimidade são 2 genitais. É só isso. Como é na pornografia. Frio, automático e mecânico. É o genital com o genital, não é corpo, alma e espírito. Uau. Então a gente precisa construir essa intimidade fora da cama para no sexo ter intimidade. Isso faz toda a diferença. Muito, muito bom. Ariane, você tá vendo que esse papo tá tão bom, né, gente? Que eu acho que a gente vai ter que ir pelo segundo programa. Você topa? Topo! Topa! Iho! Topa. Então, olha, consegue aguentar mais 15 dias? Porque daqui 15 dias a gente se vê pra falar mais sobre o assunto de sexualidade feminina com a fenomenal, a maravilhosa Ariane Marques. A gente se vê na próxima. Até breve!